Mesmo com a ausência de Donald Trump na COP30, governadores e prefeitos americanos marcam presença com metas de combate às mudanças climáticas. E você vai ver também. O município do Rio Grande do Sul é alvo de operação que apura desvio de verba federal durante as enchentes de 2024. E ainda, sobe o número de mortes após tornado no Paraná. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira a todos que decidiram ficar muito bem informados em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir os principais destaques desse dia 11 de novembro. A COP30 foi aberta nesta semana em Belém com muitas expectativas. Durante um encontro de 2 semanas, uma voz espera ser ouvida, a dos povos indígenas. O mundo está reunido em Belém, no Pará, para discutir o destino climático do planeta. A esperança é grande por soluções para a crise climática causada pelo homem. Nós, povos indígenas, estamos muito animados e também temos fortes reivindicações, pois esta é a primeira vez que isso é feito em uma região amazônica como o Brasil. Dos povos indígenas, a gente tem visto que há uma participação maior dos povos indígenas na COP30. Isso é extremamente importante, porque é um tema extremamente relevante para o mundo. COP é uma sigla em inglês que quer dizer Conferência das Partes, uma referência às 197 nações que concordaram com o Pacto Ambiental da ONU no início da década de 1990. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso por todas as sessões e por interagir com pessoas com ideias semelhantes. As discussões na capital paraense vão até o dia 21 de novembro e abordam 3 pontos principais: transição energética, adaptação climática e financiamento. A maior incerteza sobre a mesa consiste em como o mundo vai reagir às últimas projeções desastrosas para o clima e, como sempre, a questão do dinheiro. A Conferência Climática da ONU é realizada pela primeira vez com a ausência dos Estados Unidos. 170 países participam da COP30 em Belém, mas o governo do país, que é o segundo maior poluidor do mundo depois da China, não enviou nenhum representante. Mas os governadores e prefeitos se tornaram protagonistas involuntários na diplomacia climática dos Estados Unidos. A Conferência Climática da ONU é realizada pela primeira vez com a ausência dos Estados Unidos, o segundo maior poluidor mundial. André Corrêa do Lago, presidente da COP, comentou sobre a ausência dos Estados Unidos no evento. Acho que a ausência dos Estados Unidos, certa relutância e complexidade na forma como alguns outros países desenvolvidos estão lidando com o clima, abriram espaço para o mundo ver o que os países em desenvolvimento estão fazendo. O presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima pela segunda vez após seu retorno à Casa Branca em janeiro. Também nesta segunda-feira, o secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Simon Still, destacou que as novas NDCs reduzirão as emissões em 12% em 2035. NDC é uma sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada. As novas NDCs, incluindo muitas recebidas nos últimos dias, reduzirão as emissões em 12% em 2035. Isso é muito importante. Cada fração de grau de aquecimento evitada salvará milhões de vidas e bilhões de dólares em danos climáticos. E esses cortes serão cada vez mais profundos à medida que avançamos cada vez mais rápido. As NDCs incorporam os esforços de cada país para reduzir as emissões nacionais e adaptar-se aos impactos da mudança do clima. E aos líderes mundiais, o chefe do painel intergovernamental sobre mudança do clima, Jim Skeer, anunciou que a meta de conter o aquecimento em 1,5 graus está por um fio. As ações climáticas precisam acelerar para assegurar nessa condição.
É quase inevitável que o aquecimento global ultrapasse a marca crucial de 1,5 graus Celsius em comparação com a era pré-industrial, pelo menos temporariamente. Foi o que alertou o chefe do painel intergovernamental sobre mudança do clima, Jim Ski, ao se dirigir por vídeo aos presentes na COP30, a Conferência Climática da ONU, que começou nesta segunda-feira em Belém do Pará. Com base nas evidências nos relatórios mais recentes do IPCC, agora é quase inevitável que o aumento da temperatura global de 1,5 graus Celsius seja ultrapassado em um futuro próximo. E isso se deve inequivocamente à ação climática insuficiente nos últimos anos e ao consequente aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa. Mas ainda pode ser possível reduzir o aquecimento global para 1,5 graus Celsius até o final deste século. Para frear o aquecimento global, o acadêmico britânico destacou que é preciso haver uma redução imediata e acentuada das emissões e a remoção de dióxido de carbono da atmosfera, algo que ainda não foi testado em grande escala. Os cientistas alertam sobre o perigo de cada décimo de grau de aquecimento acima de 1,5 graus Celsius. As mudanças climáticas tornam os fenômenos meteorológicos como chuvas, secas, tempestades e ondas de calor mais intensos, representando uma ameaça para os ecossistemas e a própria vida humana. O Acordo de Paris de 2015 tem como objetivo limitar o aquecimento bem abaixo de 2 graus Celsius e manter os esforços para contê-lo em 1,5 graus Celsius, em comparação com o período pré-industrial. Segundo o Observatório Europeu Copérnicos, a temperatura média do planeta já aumentou 1,4 graus Celsius. E olha só, municípios do Rio Grande do Sul são alvos de uma operação na manhã de hoje, que apura o desvio de recursos públicos federais durante as enchentes em maio do ano passado. Mais de 30 mandados de busca e apreensão são cumpridos pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que apura indícios de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Na maior tragédia climática do estado gaúcho, 185 pessoas morreram e 23 continuam desaparecidas. Denominada de Lamaçal, a operação cumpre 35 mandados de busca e apreensão nos municípios de Lajeado, Mussum, Encantado, Garibaldi, Guaporé, Carlos Barbosa, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos no montante aproximado de 4,5 milhões de reais e o sequestro de 10 veículos. Um dos alvos é Marcelo Calmo, ex-prefeito do município de Lajeado entre 2017 e 2023, e atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Governo do Rio Grande do Sul. As investigações da Polícia Federal apontam possíveis irregularidades em contratos firmados durante a gestão de Calmo, que teriam dispensado licitação sob a justificativa do estado de calamidade pública. Os repasses federais foram feitos pelo Fundo Nacional de Assistência Social à Administração Municipal de Lajeado, uma das cidades mais atingidas e destruídas com as enchentes. Os contratos somam cerca de 120 milhões de reais e se referem a serviços terceirizados de psicólogos, assistentes sociais, educadores e motoristas. As apurações indicam que os valores pagos estavam acima do mercado e que a empresa contratada não apresentava a proposta mais vantajosa. Agora, os investigados podem responder por desvio de verbas públicas, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A operação conta com a participação de 92 policiais federais e 3 auditores da CGU. E subiu para 7 o número de mortos por causa do tornado no Paraná. A vítima foi um idoso de 70 anos. 20 pessoas ainda seguem internadas. Vamos conferir. A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou a morte de mais uma vítima do tornado no estado. O homem de 70 anos foi identificado como José Heronides de Almeida. O idoso morreu no último sábado, em uma unidade de saúde da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda. Ainda de acordo com a Secretaria, 20 pessoas seguem internadas por conta do desastre. O tornado no Paraná foi confirmado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná e classificado como um fenômeno meteorológico de nível 3. Em Rio Bonito do Iguaçu, o tornado provocou ventos superiores a 250 km por hora, uma intensidade que devastou cerca de 90% dos edifícios na cidade. Segundo a Defesa Civil, o município foi o mais castigado e deixou cerca de 1.500 casas danificadas ou destruídas, com mais de 80% da população prejudicada.
O desastre deixou ao menos 1.000 pessoas desalojadas e cerca de 28 desabrigadas. Os prejuízos foram estimados em cerca de 115 milhões de reais. Você vai ver a seguir. STF julga Kids Pretos por tentativa de golpe. E antes do intervalo, vamos com uma câmera ao vivo da cidade de Pão de Açúcar, em Alagoas. Os termômetros marcam 33 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira os réus do Núcleo 3 da tentativa de golpe. Fazem parte do grupo militares de Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos. 9 militares do Exército e um policial federal fazem parte do núcleo. Eles são conhecidos como Kids Pretos, militares que integraram o grupamento de Forças Especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de planejar ações táticas para efetivar o plano de golpe de Estado. Coronel Bernardo Romão Correia Neto, General Estevão Teófilo, Coronel Fabrício Moreira de Bastos, Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, Coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, Tenente-Coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Tenente-Coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e o policial federal Vladimir Matos Soares. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Já o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, a PGR pediu que seja desconsiderado o crime de incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Com isso, o acusado vai poder ter direito a um acordo para se livrar de uma possível condenação. Atualmente, ele responde aos 5 crimes imputados a todos os acusados. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal já condenou 15 réus pela trama golpista. São 7 condenados do Núcleo 4 e mais 8 acusados, que pertencem ao Núcleo 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Grupo 2 vai ser julgado a partir de 9 de dezembro. E o Núcleo 5 é formado pelo blogueiro Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Há cerca de 3 semanas, o ministro Alexandre de Moraes assinou uma carta rogatória para que Figueiredo seja intimado nos Estados Unidos, onde mora há 10 anos. As alterações no projeto de lei antifacção realizadas pelo relator e deputado Guilherme Derrite geraram reação no governo e na Polícia Federal. O texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional tramita em regime de urgência na Câmara e pode ser votado ainda hoje. Derrite propôs alterações significativas no texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional contra o crime organizado. Isso provocou reação na base governista e na própria Polícia Federal, que criticam as mudanças. Segundo as avaliações, o substitutivo do relator pode abrir brechas para intervenções estrangeiras no Brasil. Um dispositivo propõe limitar a atuação da Polícia Federal em investigações. A corporação vê perda de autonomia. A lei antifacção era a principal aposta do governo para tentar sufocar o crime organizado. A proposta surgiu a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública a um grupo de trabalho, depois enxugado pelo ministro Ricardo Lewandowski e enviado ao Congresso pelo presidente Lula. A tramitação foi acelerada depois da operação da Polícia do Rio de Janeiro nas comunidades da Penha e do Alemão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que afirma não querer polarizar a discussão, escolheu Derrite para a relatoria, mas Derrite,
que está licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, do governo Tarcísio de Freitas, fez alterações estruturais no texto, indo além de pontos como aumento de penas, infiltração de delatores e criação de um Banco Nacional de Organizações Criminosas. O relator incluiu na lei antiterrorismo nas condutas atribuídas a organizações criminosas, milícias e grupos paramilitares, sujeitando esses crimes às mesmas penas aplicadas a atos terroristas. Para o governo, essa mudança abre espaço para intervenções estrangeiras sob a justificativa de combate ao terrorismo. Em parecer anterior, Derrite estabelecia que caberia às polícias civis estaduais investigar organizações criminosas envolvidas nos atos definidos como terroristas e a Polícia Federal atuaria apenas quando houvesse repercussão interestadual ou risco à segurança nacional. Assim, a PF teria de ser demandada pelos estados para investigar facções em seus territórios. Depois do descontentamento, Derrite fez nova versão e agora permite a participação da PF por iniciativa própria, desde que os fatos investigados envolvam matérias de sua competência constitucional ou legal. E a Polícia Federal realiza a operação contra o tráfico de medicamentos para os Estados Unidos. O líder da organização criminosa foi preso em Orlando, na Flórida. A Polícia Federal desarticulou um esquema de exportação ilegal de medicamentos sujeitos a controle especial para os Estados Unidos. A ação contou com o apoio do Ministério Público Federal e de oficiais do governo norte-americano. A corporação informou que estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em endereços residenciais e comerciais localizados em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, envolvendo 4 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas diretamente ligadas ao esquema. O líder da organização criminosa foi localizado e preso em Orlando, na Flórida, por oficiais do governo dos Estados Unidos. Após os trâmites legais, ele será deportado para o Brasil. Segundo a PF, as investigações começaram há 2 anos e revelaram a atuação de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre fornecedores, que são as farmácias, intermediários e receptadores. O grupo realizava remessas internacionais de fármacos psicotrópicos sem a exigência de prescrição médica, em desacordo com normas sanitárias brasileiras e norte-americanas. Alguns envios foram interceptados pela própria Polícia Federal. A investigação revelou ainda dezenas de movimentações financeiras atípicas e transferências bancárias, trazendo à tona fortes indícios de lavagem de dinheiro e financiamento da atividade ilícita. E olha só, a redução na conta de luz puxou a inflação oficial para baixo e fez o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechar outubro em 0,09%, o menor para o mês desde 1998. Essa, inclusive, é a primeira vez em 8 meses que o patamar fica abaixo da casa de 5%. Com esse resultado, o IPCA, acumulado em 12 meses, é 4,68%, uma redução na comparação com os 5,17% dos 12 meses terminados em setembro. É a primeira vez em 8 meses que o patamar fica abaixo da casa de 5%. No entanto, está ainda acima da meta do governo, de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, no máximo 4,5%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A energia elétrica residencial recuou 2,39% no mês, representando impacto de menos 0,1 ponto percentual no IPCA. Depois de ter caído durante 4 meses seguidos, o grupo Alimentação e Bebidas, que tem o maior peso no custo mensal das famílias,
apresentou estabilidade, variando 0,01%. Essa variação de alimentos e bebidas é a menos para um mês de outubro, desde 2017 em menos de 0,05%. O IPCA apura o custo de vida para famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos. Ao todos, são coletados preços de 377 subitens entre produtos e serviços. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Localizada na Serra Gaúcha, Farroupilha é um local de grande importância histórica e cultural, especialmente por ser considerada o berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul e por ter seu nome em homenagem à Revolução Farroupilha. A cidade é conhecida por seus bons indicadores sociais, oferecendo uma excelente qualidade de vida aos seus moradores, com baixos índices de violência e trânsito tranquilo. E antes de encerrar, vamos com uma câmera ao vivo de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá, os termômetros marcam 26 graus e a Revolução Farroupilha deixou um legado profundo na identidade gaúcha. A cidade, que leva o nome do movimento, reflete esse forte sentimento de tradição e orgulho regional. E olha só essa curiosidade, a cidade detém os títulos de capital nacional da malha, devido à sua forte produção têxtil, e capital nacional do kiwi, destacando-se na fruticultura. E é com essa bela imagem de Farroupilha que eu encerro o jornal de hoje. Eu agradeço demais a sua companhia e continue ligado na nossa programação. Ótima terça-feira e até mais!